Olá pessoal, eu sou o professor Nilmar. Nós iremos trabalhar a disciplina de matemática aqui com vocês, né? Nós vamos trabalhar a disciplina de matemática no curso de técnico integrado em meio ambiente, né? Nós estamos aqui para iniciarmos nossas atividades. Hoje nós iremos apresentar para vocês um pouco sobre as noções de lógica. Eu irei fazer essa apresentação, mas a boa parte das nossas aulas será compartilhada entre os professores, todos os professores de matemática do IFP. Né? Então, nós vamos estar trabalhando em parceria, e aí uma aula vai ser o professor Nilmar, outra o professor Creito, o professor André, e assim segue. Vocês vão estar percebendo essas rotatividades. Então, vamos iniciar. Então, olha só. O conceito de proposição. Então, para a gente começar a estudar a lógica, a primeira coisa a gente precisa entender o que é uma proposição. O que é que a gente chama de proposição? É o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Esse pensamento a gente pode classificar em verdadeiro ou falso. Então, quando isso acontece, a gente diz que isso é uma proposição. As proposições, a gente classifica elas por letras minúsculas. P, Q, R, e assim segue. Então, vamos continuar. Por exemplo, são exemplos de proposições. Floriano é a capital do Piauí? Isso é uma proposição. Por quê? Porque ele tem um valor, é uma afirmação, mas é um valor falso. Tem valor lógico falso. O Sol é brilhante? Também é uma proposição de valor lógico verdadeiro. Pi é maior do que raiz de 5? É uma proposição, é um conjunto de símbolos no qual tem valor lógico verdadeiro, pois π é 3,14, a raiz de 5 é pouco mais de 2. A gente diz seno de π sobre 2 é igual a 1, também é uma proposição verdadeira. Vasco da Gama descobriu o Brasil, é uma proposição falsa. Né? A gente sabe que foi Pedro Álvares Cabral. O número π é racional? Também é uma proposição falsa. Π é um número irracional. Vamos continuando. A lógica matemática adota dois princípios que a gente sempre segue para a gente desenvolver o nosso pensamento. O primeiro princípio é o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso jamais vai acontecer. E o segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. E não existe um talvez, um porém, quem sabe. Então, não existe uma terceira situação. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. A gente sempre adota esse sistema de apenas duas hipóteses. É um sistema binário. Ou verdade ou falso. Não existe uma terceira situação. Proposições simples. Proposições simples são proposições que não contém nenhuma outra proposição integrante. Então, é uma proposição única. Ela não tem uma junção de proposições para se gerar uma proposição maior. Então, isso aí é uma proposição simples. As proposições simples, a gente caracteriza ela com letras minúsculas. P, Q, R, S, T, qualquer um no sentido. Normalmente, a gente coloca a letra minúscula, bota 2 pontos e aí destaca a proposição. Vamos ver alguns exemplos. P. Carlos é careca. Se você conhece Carlos, você diz verdadeiro ou falso. Pedro é estudante. Quem conhece Pedro diz se ele é verdadeiro ou falso, essa proposição. A proposição R. O número 25 é quadrado perfeito, uma proposição verdadeira. Então, observe que não tem junção de elementos. Então, são sentenças únicas. E uma proposição composta é justamente aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições. Aqui, inicialmente, vamos estudar apenas com duas. Então, observe. As proposições compostas, elas são designadas por letras maiúsculas. Então, enquanto a proposição simples é por letra minúscula, a proposição composta a gente designa ela por letras maiúsculas. Então, vamos ver alguns exemplos. Observem aqui, notem. Pedro
Carlos é careca, a gente utilizou antes como uma proposição simples, né? E lá tinha também a outra proposição simples, Pedro é estudante. Observem que tem esse elemento novo aqui. Esse elemento é o que a gente chama de conectivo. Nós vamos estudá-los mais à frente. Tá? Então, ele junta as duas proposições. E aí fica a proposição composta. Carlos é careca e Pedro é estudante. Né? Okay? Então, isso é uma proposição composta. Outra proposição composta. Carlos é careca ou Pedro é estudante. Então, uma proposição também composta. E aí nós temos a proposição R. Se Carlos é careca, então é infeliz. Então, observem que aparece nessas proposições compostas, nós temos esses conectivos, né? Então, tem uma conexão entre proposições, ok? Então, nós temos duas proposições em cada caso aqui, ok? Então, quando a gente tem a junção de duas ou mais proposições, nós temos então que se trata de uma proposição composta, no princípio da lógica. Então, os conectivos. O que é que a gente chama de conectivos? Conectivos são palavras que a gente usa para formar novas proposições a partir de outras. Normalmente a gente utiliza a conjunção, que é o i, a disjunção, que é o ou, o condicional, que é o se então, o bicondicional, que é o se somente se, e a gente utiliza a negação, que é negar uma proposição. O que é uma negação? Se eu tenho uma proposição P que diz assim, 2 é igual, 2 é igual a 1 mais 1. Então, observe que isso aqui é um conjunto de símbolos. Né? O que seria a negação não P? Seria o 2 é diferente de 1 mais 1. Né? Seria 2 diferente de 1 mais 1. Ok? Então, eu estou negando a proposição P. Por exemplo, outro exemplo de negação. Vamos imaginar aqui que eu tenho... vamos imaginar, Floriano é a capital do Piauí. Então, isso é uma proposição. O que seria a negação dessa proposição? Floriano não é a capital do Piauí. Então, são coisas lógicas, né? Então, lembre-se daqueles princípios. Uma afirmação, ela tem que ter o caráter de julgamento, de verdadeiro ou falso. Se isso aí não se caracterizar, então não se trata de uma parte lógica, porque não se trata de uma proposição. Então, em matemática, você tem que saber julgar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Como eu coloquei ainda há pouco, vamos mostrar aqui alguns exemplos para vocês do uso daqueles conectivos. Tem, por exemplo, a proposição P. O número 6 é par. E o número 8 é cubo perfeito. Então, o número 6 é par, é uma proposição verdadeira. O número 8 é cubo perfeito, é outra proposição verdadeira. Então, observe que essas duas proposições estão ligadas pelo conectivo I, que é a conjunção. Nós vamos entender o que é conjunção e disjunção em aulas posteriores. Outro exemplo. O triângulo ABC é retângulo ou isósceles. Então, é uma proposição. Observem que aparece aqui também o conectivo ou, né? Então, esse conectivo vai aparecendo aí constantemente. Outra proposição. Não está chovendo. Então, se a sentença era está chovendo, a proposição, e você nega como? Não está chovendo. Né? Outra proposição. Se Jorge é engenheiro, então sabe matemática. Então, isso aqui é uma condicional. Se, então. Ok? Gera uma condição. A proposição T. O triângulo ABC é equilátero. Se e somente se é equiângulo. Tá? Ou seja, equilátero e equiângulo, equilátero, lados iguais, equiângulo, ângulos iguais. Né? Então, observem que, às vezes, para você julgar uma proposição, você tem que ter o conhecimento daquela situação. Então, se você não conhece, você não julga. Né? É difícil.
Então, os conectivos mais usuais são esses: o e, o ou, o não, se então, se somente se, ok? Então, esses são os conectivos usuais. Então, nessa aula inicial, nós trouxemos esses conceitos, né? Então, tenham atenção, nós vamos postar um material com atividade para vocês e nós vamos postar também um material de orientação de como vocês fazem as postagens das atividades. Nossas atividades vão ser basicamente assim, aulas gravadas para vocês assistirem, atividades para vocês responderem, que vocês devem anexar essas soluções na plataforma, para que a gente acompanhe e no final gere o processo de avaliação de vocês. Ok? Obrigado, bons estudos e até uma próxima oportunidade.